Olá, queridos, graça e paz. Venho trazer esse vídeo com uma palavra breve e objetiva acerca dos tipos de jejum. Recentemente me fizeram essa pergunta e achei por bem gravar esse vídeo para registrar esse ensinamento e esclarecer definitivamente aqueles que têm dúvida acerca desse assunto extremamente importante e pertinente, porém será apresentado de uma forma bem simples. Espero que você esteja conosco até o final. Se ainda não for inscrito, por gentileza, se inscreva no canal e participe. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, estaremos à disposição para tentar, à luz das Escrituras Sagradas, esclarecer todas as dúvidas existentes. Deus abençoe a todos e vamos direto ao vídeo. O jejum é uma prática da vida cristã que significa literalmente abstinência de alimentos para fins espirituais. Deve ser exercido com um propósito de consagração e prudência com a saúde. Caso contrário, se torna uma simples dieta ou um sacrifício de tolo. Importante esclarecer que o jejum sem oração é apenas uma dieta intermitente. O jejum sem arrependimento é apenas uma barganha chantajosa. E o jejum sem prudência é sacrifício, querido. É penitência, é tortura. Não vale a pena, não tem sentido, não gera nenhum tipo de benefício. Vejamos os exemplos bíblicos acerca de alguns tipos de jejum praticado por homens e mulheres de Deus ao longo da história e registrado nas Escrituras Sagradas. O primeiro deles é considerado como o jejum típico. Esse é considerado pelos judeus como um jejum normal. Trata-se da abstinência total de alimentos, sem levar em consideração os líquidos. Um exemplo disso é o próprio Jesus, que passou 40 dias no deserto e 40 noites. E a Bíblia vai registrar que ele teve fome, ou seja, não teve sede, porque conciliou esse período de dedicação e consagração espiritual com o consumo de líquido. Então, nesse caso, a pessoa se submete a uma abstinência de alimentos, não necessariamente de líquidos. Ela pode continuar bebendo água, bebendo suco e se dedicando a esse período de jejum e consagração. O segundo jejum é considerado como um jejum total, ou seja, completo. Trata-se da abstinência geral, tanto de alimentos como líquidos. Você não vai ingerir absolutamente nada. E os exemplos bíblicos que nós encontramos acerca desse jejum é de Moisés, que passou 40 dias e 40 noites sem nada beber e sem nada comer. Elias, da mesma forma, 40 dias e 40 noites sem nada beber, sem nada comer. E o apóstolo Paulo, que passou 3 dias e 3 noites sem nada comer, sem nada beber. Porém, se requer muita prudência a praticar esse jejum. É necessário que a pessoa tenha uma consciência se de fato ela consegue. No caso de Moisés, Elias, eu considero até como um milagre, como algo sobrenatural. Não sugiro nem recomendo em hipótese alguma. No caso de Paulo, já é mais flexível passar 3 dias e 3 noites, mas mesmo assim muito arriscado. É necessário que a pessoa tenha esse discernimento e venha agir com prudência, ok? Terceiro jejum é justamente o parcial. Trata-se da abstinência de alguns alimentos. Um exemplo bíblico que nós encontramos é Daniel, que recusou participar das iguarias, manjares e banquetes do rei da Babilônia e se dedicou a um jejum somente de legumes. Algumas pessoas recorrem a esse tipo de jejum priorizando o alimento natural, seja vegetal, seja frutas ou seja legumes. É um método muito praticado em nosso tempo e extremamente recomendado para aqueles que buscam ter esse momento de comunhão com Deus. Quarto tipo de jejum prático, trata-se da privação momentânea de algum hobby, de algum hábito, de alguma prática. É uma espécie de voto. O apóstolo Paulo fala sobre esse jejum em 1 Coríntios capítulo 7, acerca da abstinência sexual com um propósito e espiritual, levando em consideração um breve período de tempo, ok? Acerca disso, o grande pregador e teólogo Martyn Lloyd-Jones disse o seguinte:
O jejum não pode ser entendido apenas como abstinência de alimento e bebida, mas de qualquer coisa que é legítima em si mesma, por amor de algum propósito espiritual. Quinto tipo de jejum é o jejum pessoal. Bem, trata-se exatamente de um jejum individual. Você e só você sabe que está jejuando e não precisa propagar para os quatro cantos dessa terra. É um momento íntimo, é um momento particular, é um momento pessoal seu com Deus. A Bíblia nos fala que Davi jejuou pela vida da sua filha e diversos outros exemplos nós encontramos na Bíblia de pessoas que jejuaram sozinhas com o propósito de buscar mais a espiritualidade com Deus. Esse seria o jejum pessoal. Só você e Deus e mais ninguém. Não pode haver interferência. Sexto tipo de jejum é o jejum coletivo, bem diferente do pessoal. Agora nós vamos encontrar na Bíblia grandes homens de Deus fazendo jejum coletivo, convocando a nação, proclamando, decretando jejum nacional, jejum entre o povo de Deus. Nós encontramos na Bíblia Esdras, Neemias fazendo esse tipo de jejum. Joel, por exemplo, convocou a nação para jejuar. Esther convocou o povo de Deus para jejuar. E Daniel convocou seus amigos para jejuar. Então esse é um jejum coletivo que pode ser feito entre casais, pode ser feito entre família, pode ser feito em ministérios, pode ser feito em igreja e pode ser feito a nível nacional. Um presidente, como já ocorreu na história dos Estados Unidos e na história do Brasil, presidentes na história do Brasil recente com Jair Messias Bolsonaro, que proclamou um jejum nacional durante esse período de pandemia. Sendo assim, esses são os tipos de jejum existente registrado nas Escrituras Sagradas. Vamos recapitular: o jejum normal, que é também conhecido como típico, o jejum total, que também é conhecido como completo, o jejum parcial, o jejum prático, o jejum pessoal e o jejum coletivo. Não se esqueça que o jejum é uma disciplina espiritual que deve ser exercida com temor e tremor. Você não precisa esperar uma revelação dos céus ou até mesmo uma experiência sobrenatural para começar uma vida de jejum. Você deve fazer isso agora, porque trata-se de uma ordenança divina e uma disciplina deve ser exercida, deve ser exercitada por nós. Acerca disso, o grande evangelista Moody disse exatamente o seguinte: se você disser que vai jejuar quando Deus o fizer sentir essa necessidade, jamais jejuará. Enfim, entendemos que o jejum deve ser exercido por vontade e iniciativa própria. Você não precisa de nenhuma intervenção externa para obedecer os princípios da palavra de Deus. Compete a você hoje, exatamente agora, decidir exercitar todas as disciplinas espirituais, como ler a Bíblia, orar, entre tantas outras. Existe o jejum que nos traz toda essa consagração em devoção ao nosso Deus. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado muito acerca dessa dúvida bastante pertinente. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza nos conceda essa honra. E aproveite para curtir, comentar, compartilhar, ok? Um abraço e até mais.